A questão número 70 diz assim, ó, a função f aplica elementos do domínio R ao contradomínio R. Essa função é definida pela equação ou lei de formação f de x igual a menos 2/3x menos 2. Ele quer saber para que valores de x a função é positiva. A resposta é a letra B, x menor que 3 negativo. Então aí basta você lembrar o seguinte, que função é essa? É a função de primeiro grau da forma f de x igual a ax mais b. Coeficiente a, coeficiente angular, né, que é também a taxa de variação da função. Basta você lembrar que para os valores de x maiores que a raiz, que o valor da raiz, a função tem o mesmo sinal de a. Ó, o a é negativo. Então vamos calcular a raiz. Menos 2/3 x menos 2 igual a 0. Não é? O x então vai ser o que? O 2 passa somando e o 2/3 negativo passa dividindo. Então aqui eles estão multiplicando, 2/3 multiplicando, 2/3 passa dividindo. Mas o que é dividir? É multiplicar pelo inverso. Então vai ficar menos 3 meios. A raiz então é 3 negativo. Então, resposta. A raiz é 3 negativo. Para x maior que a raiz, a função f de x ou y tem o mesmo sinal de a. O a é negativo aqui, ó. O a menos 2/3. Então ela vai ser o que? Negativo. E para x menor que o valor da raiz, a função vai ser o que? Então, positiva. Basta você memorizar essa primeira, por exemplo. Então está aqui a resposta. X menor que menos 3, a função é maior do que 0, ou seja, é positiva. Você pode também, se você não se lembrar da teoria, o gráfico você sabe que é uma reta. O A negativo, reta decrescente. Veja aí. A raiz é 3 negativo, né? Então a raiz está aqui, ó, 3 negativo. 3 negativo. E aqui o valor B menos 2. Então essa reta é assim, ó. Ela é uma reta decrescente porque o A é negativo. Certo? Aqui é a raiz, menos 3. Observa pelo gráfico que quando você pega x maior que menos 3, você vai ter y o quê? Negativo. Ó. Quando você pega x maior que menos 3, você vai ter y negativo. Y é fx. E quando você pega x, valores de x menores que a raiz, menor na para a esquerda, você vai ter o que? Valores de y o quê? Positivo, que é o que está escrito aqui. Ó. X menor que menos 3, o fx é maior do que 0. Se x for maior que menos 3, o y, o f de x é o que? Negativo. E quando o x for igual a menos 3, o y é o que? É 0. Vamos, então corresponde à letra B, né? A questão 71. A questão 71, ele deu o seguinte. O número real A igual 1 mais 1 sobre tangente x sobre 1 mais tangente x mais cossecante de x dividido por secante de x é igual a quê? Resposta, letra D, é igual a 2 cotangente de x. Como é que nós vamos resolver isso aí? Eu vou resolver esta fração, depois essa, e somar, tá bom? Fica mais prático do que começar tirando o MMC de tudo isso aí. Então vamos lá, 1 mais 1 sobre tangente, 1 sobre tangente, 1 sobre tangente de x
dividido por 1 mais tangente de x. Aqui, MMC tangente. Tangente vezes 1, tangente de x, mais 1. Sobre quanto? Sobre tangente de x. Agora, esse 1 mais tangente de x que está dividindo no denominador, eu vou passar para o outro membro, multiplicando pelo inverso. Qual é o inverso de 1 mais tangente de x? É 1 sobre 1 mais tangente de x. Tangente de x mais 1 e 1 mais tangente de x são iguais, não são? Na multiplicação, dá 1, cortei, ficou o quê? 1 sobre tangente. O que é 1 sobre tangente? 1 sobre tangente é inverso da tangente é o que, gente? É cotangente de x. Então o primeiro membro deu cotangente. Agora vamos resolver o segundo membro. Cossecante de x sobre secante de x. O que é cossecante? Cossecante é o inverso do seno, 1 sobre seno. E o que é secante? É o inverso do cosseno. Então secante é 1 sobre cosseno, mas essa secante não está no denominador, então eu vou passar secante multiplicando pelo inverso. O inverso de quê? Secante é 1 sobre cosseno, mas eu vou passar para outro membro, então vai ficar cosseno sobre 1. O que restou? Cosseno sobre seno. O que é cosseno x sobre seno de x? É o inverso da tangente, ou seja, é a cotangente de x. Agora soma um com o outro, porque aqui é a soma de uma coisa com a outra. Quanto que é cotangente de x mais cotangente de x? É 2 vezes cotangente de x, que corresponde aí à opção que eu dei lá. Letra D, 2 vezes cotangente de x. A última questão, 72, ele diz assim, ó, um lado do paralelogramo sombreado, esse aqui, mede 3,5. Qual a área desse paralelogramo? Ele quer a área do paralelogramo todo, né? Então aqui, ó, esse paralelogramo sombreado que ele quer a área, o que está sombreado. Um lado mede 3,5. Aqui é um lado, aqui é outro. Esse lado pode medir 3,5? Não, aqui mede 6. Aqui mede mais que 6. Então o lado que mede 3,5 é onde? É aqui, ó. É esse lado aqui, ó. Como é que você calcula a área desse paralelogramo? A área de qualquer paralelogramo é o que? Base vezes altura. Qual é a altura desse paralelogramo? A altura desse paralelogramo é 6. Olha ela aí. 6. 3,5 vezes 6 é a área daquele paralelogramo sombreado. Quanto que é? 3,5 vezes 6. 6 é 5, 30. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. 21 centímetros quadrados é a área do paralelogramo. Então está aí mais uma prova da especialista da aeronáutica. A última questão dessa prova 2020. Bons estudos, abraço. Tchau, tchau.